eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre o hemograma na nutrição. E para isso, contamos com a presença da Anete Mecenas, doutora em bioquímica. Seja muito bem-vinda, Anete. Obrigada, Mária. Anete, para a gente iniciar a nossa conversa, conta pra gente como o hemograma, especialmente a análise do eritograma e leucograma, pode ajudar os nutricionistas na identificação de anemias e alterações imunológicas nos pacientes. Me explica, por favor, o que é esse eritograma e leucograma. É importante a gente lembrar, né, que quando o nutricionista ele pede um exame bioquímico, ele quer avaliar exatamente a diminuição dessas células ou o aumento dessas células em relação a alguma deficiência. Então, o eritograma, ele é o hemograma, é a avaliação específica das células vermelhas. Né? Então, os glóbulos vermelhos, então a hemoglobina, né? A avaliação da contagem de hemácias, o volume, né, dessas hemoglobinas, a concentração, né? Avaliar o hematócrito. Então, a gente busca avaliar essas células vermelhas e a associação dessas células vermelhas em relação a algumas anemias. Então, a gente tem comportamentos diferentes, né, Mari? Então, por exemplo, anemia ferropriva, eu vou ter ali uma diminuição do hematócrito, uma diminuição do VCHM, vou ter uma diminuição do HCM. Então, a diminuição desse volume de células de glóbulos vermelhos, volume e tamanho, vai caracterizar uma anemia ferropriva. Então, eu já consigo identificar que aquele paciente tem uma anemia, né? E que anemia? Anemia por ferro. Diferente quando eu vou avaliar, por exemplo, a anemia megaloblástica ou a deficiência, por exemplo, de uma anemia que não é por ferro, por proteína, vitamina D, né, ou por zinco, em que eu não vou ter alteração em VCHCM, HCM, eu não vou ter alteração nesses parâmetros, né, mas todavia eu tenho uma diminuição, por exemplo, né, de hemácias. Então, depende muito do tipo de anemia e do tipo de deficiência nutricional. Então, dessa forma, as células vermelhas e a contagem dessas células vermelhas, a síntese dessas células vermelhas se associa diretamente com deficiência de vitamina B9, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro e deficiência de proteínas. Por quê? Porque, de fato, se o seu corpo ele está buscando, né, combater uma desnutrição, ele vai diminuir a síntese, por exemplo, de células vermelhas. Então, a tendência é que essas células vermelhas elas reduzam, assim como acontece com o leucograma. O leucograma ele representa as células brancas, né, a resposta imunológica. Então, a gente tem ali linfócitos, leucócitos, basófilos, eosinófilos, né, que vão estar representando essas células brancas, que têm uma resposta em relação à imunidade. E o nutricionista precisa avaliar tanto as células vermelhas, o eritograma, quanto o leucograma, que são as células brancas, porque isso tem uma associação direta com a imunidade, por exemplo, adaptativa, a primeira resposta à infecção e, consequentemente, o quanto esse paciente tem uma nutrição necessária, né, de zinco, por exemplo, de proteínas, de vitamina A, né, vitamina D, que são importantes para o combate dessa infecção. Então, uma vez que eu tenho uma diminuição do número de leucócitos, do número de linfócitos, né, tenho uma linfopenia ou tenho uma leucopenia, consequentemente, eu sou um paciente mais propício a infecções. Então, o nutricionista precisa olhar esses dados, né, precisa interpretar de forma que ele melhore o consumo alimentar desse paciente de vitamina C, não especificamente vitamina C para aumentar o número de células, porque isso já está claro na literatura, mas para poder tratar sintomas de infecção de uma forma geral, né, como potente antioxidante. Mas tem um olhar específico, por exemplo, para o consumo de zinco, que tem um fator direto para a questão imunológica. Por que não falar dos compostos fenólicos, né, presentes, por exemplo, no romã, presentes, por exemplo, no própolis verde, que é o arterpilin C. Esses sim tem estudos já mostrando a melhora da produção de células brancas, né, e uma resposta mesmo na imunidade adaptativa. Então, repensar um pouco o consumo alimentar, repensar um pouco a suplementação, trabalhar com uma alimentação mais fonte de proteínas, né? Talvez o paciente tenha um consumo muito baixo, então, uma vez que eu identifico leucócitos baixos, eu preciso aumentar o consumo de proteína, de zinco, vitamina A, né, para que eu tenha uma resposta melhor em relação à produção dessas células. A eritropoese, ela é muito importante, que é exatamente a síntese de células vermelhas, Mari. E é importante que o paciente tenha um consumo de ferro adequado, né? Um consumo de zinco adequado, um consumo de vitaminas, né, do complexo B de forma adequada. Então, isso tudo vai estar estimulando a síntese dessas células vermelhas, né, e células brancas.
E Anete, conta pra gente qual é a importância da contagem de linfócitos na avaliação da imunocompetência de um paciente e como essa informação pode impactar a abordagem nutricional no cuidado de um paciente. Interessante que a gente chegou a falar um pouquinho da albumina e da pré-albumina, das proteínas Sim. viscerais, que tem uma associação direta com desnutrição proteico-calórica. Sim. Normalmente, elas podem sofrer influência numa doença hepática. Aí, como é que eu avalio síntese de proteína reduzida, desnutrição proteico-calórica também no exame bioquímico? Posso usar a contagem de linfócitos. Porque, normalmente, para o seu corpo combater uma infecção, o que ele faz? Ou uma infecção associada a uma desnutrição, ele vai deslocar o máximo, né, de síntese para poder combater essa infecção, mas ele vai começar o quê? Por conta da desnutrição proteico-calórica? Diminuir a síntese de células brancas. Então, por mais que ele esteja buscando ali uma resposta na imunidade adaptativa, uma resposta ali no combate à infecção, se existe uma desnutrição proteico-calórica, ele automaticamente está diminuindo a síntese proteica. Ele vai diminuir a síntese de proteína. E aí qual vai ser o reflexo? Diminuição de linfócitos. Vai ser a linfopenia. Então, consequentemente, o nutricionista precisa olhar essa contagem de linfócitos e associar a desnutrição. Isso é muito comum em paciente hospitalizado. Muito comum, muito. Assim, eu trabalhei um tempo em hospitais e eu observava diretamente pacientes desnutridos e, consequentemente, uma contagem de linfócitos mais baixa. Por quê? Porque se associa direto à desnutrição proteico-calórica. Então, normalmente, o paciente com uma síntese de proteínas reduzidas por conta da desnutrição, ele tende a ter uma contagem de linfócitos menor. Então, nesse momento, o que o nutricionista precisa fazer? Dar um aporte calórico adequado para esse paciente, né? E no hospital a gente tem vários fatores, né? A própria doença, o tempo de internação, a aceitação dessa dieta. Então, o paciente está aceitando menos que 50% da dieta, você já precisa suplementar. Que suplementação? Se os linfócitos estão baixos, suplementação hiperproteica. Então, você vai trabalhar com uma alimentação hiperproteica, hipercalórica, um suplemento hiperproteico, hipercalórico, que tem ali uma composição também rica em zinco, né, vitamina A, para que dê esse suporte nutricional adequado, para que melhore essa contagem de linfócitos. E a gente vai acompanhando isso no exame bioquímico, Mari. Então, uma vez que eu detecto uma baixa de linfócitos, eu vou buscando recuperar o estado nutricional do meu paciente com uma alimentação hipercalórica e hiperproteica, vou suplementando, usando suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, vou acompanhando o ganho de peso do paciente apenas? Não. Associa o exame bioquímico. Vou acompanhando a contagem de linfócitos. Se é um paciente que não tem doença hepática, acompanha a albumina, acompanha o pré-albumina que é muito mais sensível. E aí eu vou tendo uma resposta melhor em relação a esse estado nutricional. E aí é muito importante, né, essa contagem de linfócitos, porque isso vai dar uma resposta, um prognóstico melhor para esse paciente. Então, imagina que eu tenho um paciente internado, né, em que ele precisa fazer uma cirurgia. O paciente com câncer, né, ele está com um tumor, esse tumor na mama, por exemplo, né, uma mulher, e a gente já tem ali um histórico de desnutrição, né, a paciente está internada, está desnutrida, o câncer, né, ele gera uma caquecia do câncer, que é um catabolismo proteico acentuado, né, com uma perda de massa magra. Eu, como nutricionista, avaliei esse paciente, né, então ele está internado, avaliei peso, altura, ele não está acamado, então ele está, né, deambulando, então eu consegui pesar, consegui medir. É uma paciente idosa, avaliei circunferência da panturrilha, o IMC de desnutrição, né, uma panturrilha ali menor que 33 centímetros, desnutrição proteico-calórica. Precisa fazer a cirurgia. O que o médico falou? Não tem como. Equipe de nutrição, precisamos recuperar o estado nutricional dessa paciente. E aí é um trabalho de internação para pré-operatório de recuperação de estado nutricional. Já passei por isso algumas vezes trabalhando no hospital. A gente faz um trabalho prévio para que o paciente ganhe o peso para a cirurgia. Olhei o exame bioquímico. Contagem de linfócitos baixa, né? Imunocompetência, né? Imunocompetência reduzida. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, né? Eu não posso, né, liberar essa paciente como profissional de nutrição para uma cirurgia. Então, a partir daí, o que o nutricionista faz? Um plano individualizado para ganho de massa muscular, para ganho de peso. E aí a gente trabalha com uma alimentação hiperproteica, hipercalórica, uma alimentação rica em zinco, rica em vitamina A, uma alimentação com todo o suporte adequado dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e lipídio, de forma que promova
um aumento dessa síntese de proteínas, uma recuperação do estado nutricional. A gente não faz isso só com a alimentação, porque normalmente o paciente com câncer, ele tem uma diminuição do apetite, ele não tem vontade de comer, tem uma inapetência. Então a gente coloca um suplemento que seja de um sabor que seja mais atraente, um sabor mais próximo do paladar do paciente. Às vezes o paciente tem gosto metálico na boca, Mari, né? Aftas na boca, então em consequência ali, resposta à quimioterapia, né? Quando chega para a cirurgia, né? O paciente já passou por todo aquele processo quimioterápico, então ele está bem debilitado. E dessa forma a gente precisa nutrir. E aí a contagem de linfócitos me dá um diagnóstico nutricional, além daquilo que a gente viu, né? De uma imunocompetência reduzida, uma resposta imunológica inadequada, e eu preciso nutrir. Então, dessa forma, eu vou caminhando com esses dados, buscando recuperar o estado nutricional. Uma vez que o paciente recupera o estado nutricional, eu consigo ver esse reflexo direto na contagem de linfócitos. Ele vai melhorando a resposta imunológica e aí ele se torna mais apto, né, nutricionalmente, né, mais apto no estado nutricional para a realização da cirurgia, por exemplo. Anete, agora só para concluir. Como o nutricionista pode integrar as informações do hemograma com outros dados clínicos e laboratoriais para elaborar um plano de cuidado nutricional mais eficaz e personalizado? Ótimo. Uma vez que ele detectou uma baixa de ferro, né? Então vamos pensar no exame físico, né? Uma palidez de conjuntivo, uma palidez da pele. Ou então ele observou uma unha descamando, deficiência de vitamina A, uma unha mais quebradiça, manchas na unha, deficiência de vitamina A. Ele associou o sinal físico. Já foi lá atrás. E aí foi avaliar o exame bioquímico, detectou deficiência de vitamina A, deficiência de ferro, deficiência de zinco. Está abaixo, né, dos parâmetros bioquímicos adequados. Associou isso, por exemplo, quando avaliou o hemograma. Ele avaliou o hemograma, ele detectou hematócrito baixo, hemoglobina baixa, VHM baixo, CHM baixo. E aí o que ele detectou? Anemia ferropriva. Então, ele não detectou anemia ferropriva só pelo hemograma, né? Ele avaliou, por exemplo, o ferro sérico, avaliou o aumento da transferrina, a ferritina, que caracteriza, né, o armazenamento desse ferro endógeno, está baixa. Ele falou, poxa, então não tem, né? Não é uma infecção oportunista, de fato é uma anemia ferropriva. Então ele complementa, né? Ele observa os sinais, ele observa as alterações no exame bioquímico, ele observa específico, né? Dados do exame bioquímico que vão detectar essa anemia. E aí o hemograma, o eritograma, ele é um dado inicial. Ele é importante, só que como a gente viu, a gente tem alterações específicas para alguns tipos de nutrientes. E às vezes você só tem alteração na hemoglobina. E não é ferro, às vezes a deficiência é de proteína, é de zinco, é de vitamina B12. Né? Então, ele não vê alteração, né, na contagem de hemácias, ele não vê alteração, né, na coloração dessas hemácias, mas ele vê alteração na hemoglobina. Ué, que tipo de anemia é essa? Aí ele vai olhar, a vitamina B12 está baixa. Vai olhar o consumo de proteína está baixo. Aí associa com a albumina, né, proteína plasmática visceral está baixa. Aí zinco está baixo. Opa, deficiências nutricionais além do ferro, que estão desencadeando aqui uma possível anemia por deficiências nutricionais. Então, vai muito além, né? Então, essas deficiências nutricionais, elas vão impactar também a síntese dessas células, né? E não só a síntese, né? Qual é a concentração? Né? Ela é macrocítica. Se ela for macrocítica, normalmente você tem uma resposta ali de uma anemia que é por deficiência de vitamina B12. Ela vai ter um comportamento totalmente diferente de uma anemia ferropriva, que é microcítica. Né? E aí você pode dosar também B12. Aí você olha e vê que a B12 está baixa. Opa, vitamina B12, vamos repor B12. Então, o eritograma vai trazer essa análise mais aprofundada para o nutricionista, para a suplementação, para melhorar o consumo de nutrientes. E aí é sempre o nutricionista buscar atingir a RDA, né? A recomendação diária. Buscar sempre atingir essa recomendação para vitaminas e minerais para poder minimizar essas deficiências e os riscos associados às anemias, né? E o comportamento, né? Cansaço, fadiga. O paciente vai relatar isso, uma fadiga intensa, um cansaço intenso, uma sonolência. Então, também tem os sintomas do paciente associado também ao que está sendo avaliado no exame bioquímico. Anete, muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Obrigada, Mari.
É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.